Olá fera, professor Everaldo aqui de novo. O vídeo de hoje a gente vai continuar com a resolução da prova de matemática do SSA1, né? Eu vou colocar aqui no card o vídeo onde eu respondi a questão 13 do SSA1 e o vídeo de hoje eu vou responder as questões 14 até a 22. A gente encerra essa parte de matemática do SSA1, depois corrige as questões de física e assim vai para o SSA2 e encerrar de física do SSA3, ok? Então, sem mais enrolação, e vamos ao vídeo. A professora Ana solicitou que alguns dos seus estudantes fossem ao quadro e escrevessem um exemplo correto sobre grandezas proporcionais. 5 dos seus estudantes apresentaram as situações a seguir. Antes a gente precisa saber o que é grandezas, né? Então a gente tem as grandezas, a gente tem as grandezas diretamente proporcional e tem as grandezas inversamente proporcional, ok? E como se avalia cada uma delas? Por exemplo, aqui nas grandezas diretamente proporcionais. Então eu preciso de duas grandezas ou mais. Então quando uma grandeza aumentar, se a outra também aumentar, é direta. Quando uma grandeza diminuir, se a outra também diminuir, é direta. Por exemplo, com R$ 1 eu compro 3 pães. Com R$ 2 eu vou comprar 6 pães. E assim vai. Com R$ 3 eu compro 9 pães. E assim vai. Aí aqui, com R$ 2 eu compro 6 pães. Com R$ 1 eu compro 3 pães. Observe que nesse caso aumentou de 1 para 2 e aumentou de 3 para 6. Aqui diminuiu de 2 para 1 e diminuiu de 6 para 3. Nesse caso aí, as grandezas são diretamente proporcionais. E as grandezas aqui inversas. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Por exemplo, 3 pedreiros vão construir uma casa em 10 dias. Então, 3 pedreiros constroem uma casa em 10 dias. Se eu aumentar os pedreiros para 6, eles vão gastar mais ou menos dias. Vão gastar menos dias. Então, em tese, eles vão gastar agora 5 dias. Observem que o número de pedreiros aumentou e o número de dias diminuiu. Okay? Então, uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui. Então, baseado nisso, bora analisar as informações. Okay? Flávia. Flávia diz o seguinte: a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro são grandezas inversamente proporcionais. Falso, né? Porque quando eu aumento a velocidade, também aumento a distância. Então esse item aqui é falso. O item 2 Tiago, a vazão de uma torneira e o tempo que essa torneira leva para encher uma caixa d'água. Né? Então, quando eu aumento a vazão da torneira, ela vai gastar menos tempo para encher. Então, quanto mais eu aumento a vazão, menos tempo eu tenho para encher essa caixa d'água. Então, por enquanto, Tiago está correto. Já poderíamos parar por aqui, né? Que já é a resposta correta. Letra B, Tiago. Mas bora analisar os outros. Mariana. Mariana disse: a idade e a altura de uma pessoa são grandezas inversamente. Nada a ver.
né? Porque as pessoas, elas crescem a uma certa idade e depois não crescem mais. Então isso aqui nem grandezas, não pode nem ser considerado como grandezas. Então isso aqui é falso, né? Por exemplo, tem pessoas que crescem até 18, 20 anos e depois não crescem mais. Ok? Então Paulo disse: a distância percorrida por um táxi e o valor a ser pago pelo passageiro do táxi são grandezas inversamente. Então, quanto mais longe o táxi andar, maior será o valor. Então, as duas grandezas estão aumentando. Então, esse item aqui também é falso. A Sandra: o valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcionais à quantidade de bombons. Também é falso, né? Por exemplo, se eu compro uma caixa de bombons, uma caixa com 20 bombons por R$ 10, se eu aumentar para 20, eu vou comprar 20. Então, quanto mais eu aumento uma grandeza, a outra vai aumentar. Então, também isso aqui é falso. Ok? Então, resposta correta, letra B, Tiago. Ok? Vamos para a próxima. Questão número 15. O quadro ao lado representa o consumo de energia de uma residência em kWh nos 6 primeiros meses de um determinado ano. Com base na leitura dos dados contidos no quadro, indique o gráfico que representa a média de consumo para o período descrito. Então, primeiro vamos calcular aqui a média. Como ele não fala, subentende-se que é a média aritmética. Então, vamos calcular a média de... a média é a soma dos elementos. Então, 180 mais 120 mais 240 mais 300 mais 200 mais 220. Aí tudo isso aqui, como temos 6 meses, vamos dividir por 6. Então, x aqui vai dar 180 com 120 vai dar 300, mais 240 com 300 vai dar 540, mais 200 com 220 vai dar 420, dividido por 6. 300 mais 540 dá 840. 840 com 420. 800 com 400 dá 1.200. 40 com 20, então dá 1.260. Dividido por 6. Para ganhar tempo, eu vou dividir da seguinte maneira. Ó. Eu vou dividir 12 dividido por 6, 2. 60 dividido por 6, 10. Então a média é 110. Agora bora analisar o gráfico. Se vocês olharem aqui o gráfico, ó, o gráfico B passa do 150, passa do 250. Ó. Então esse gráfico aqui já está fora. Se vocês olharem o gráfico A, está no meio de 150 e 200. Então também esse gráfico aqui já está fora. Agora o gráfico C, D e E está um pouquinho acima de 200, ó, um pouquinho. Que é essa linha vermelha, viu? Que é realmente 210. Então vai ser um desses 3 gráficos. Agora bora analisar qual vai ser os gráficos, né? Vamos pegar aqui os meses. Janeiro foi 180. Vou pegar só 3. Fevereiro 120 e março 240, né? Bora analisar aqui o primeiro. Em janeiro aqui está acima de 150, aqui é 150. Então janeiro faz sentido. Só que fevereiro passou de 200 e fevereiro é quanto? 120. Então esse gráfico é falso.
O outro gráfico aqui, gráfico D. Eu já vejo que fevereiro aqui, ó, fevereiro está perto de 300, então também é falso. Então, o único gráfico que bate é o gráfico que é a nossa resposta correta. 180, 120, então esse aqui é a nossa resposta correta. Uma questão simples aí de gráfico, ok? Vamos para a próxima. Questão 16. A figura representada abaixo vai sofrer duas transformações. Vai sofrer uma transformação isométrica e uma simetria de rotação 90 graus no sentido horário, seguido de uma simetria de reflexão segundo o eixo horizontal. Então, ela vai sofrer duas rotações, primeiro uma de 90 graus no sentido horário, né? Então, o sentido horário é esse daqui, ok? E a outra uma simetria de reflexão, vai ter um reflexo. Então, primeiro vamos para ajudar, eu vou traçar aqui um plano. Plano cartesiano, ok? Então tem aqui o plano. Aqui é o eixo horizontal. E aqui é o eixo vertical, ok? Note que eu vou desenhar essa figura aqui também. Essa figura aqui também. Tá todo, pessoal, porque mais fazendo aqui a mão livre ok. Então agora bora desenhar a figura. Se ele vai dar um giro de 90 graus, então ele vai girar tudo isso para cá. Ó. Tudo isso vai girar para cá. Então toda essa parte aqui vai ficar no piso. Então isso vai ficar assim, ó. Essa parte aqui será pintada aqui. Essa parte aqui será pintada aqui. Aí essas duas partes pintadas vêm para cá. Aqui no meio não tem nenhuma pintada. E essa vem para cá. E essa vem para cá. Então ele deu um giro de 90 graus. Essa parte todinha aqui veio para a base. Veio para a base. Do jeito que está aqui, a gente já vê que é a letra A. O aluno apressado marcaria letra A. Mas a gente só fez um movimento, ele quer dois. O outro movimento, ele diz que é o movimento de reflexão segundo um eixo vertical. Então vou desenhar aqui a mesma figura. Aqui a mesma figura. E vamos pintar, ok? Então toda essa figura aqui vai girar para cá. Se vai girar, ó, essa parte de cima vem para a parte de baixo. Essa parte do meio não tem nada. Essa parte daqui vem para aqui. E a outra parte vem para cá. Então, essa figura aqui é exatamente a figura que está na letra D, que é a nossa resposta correta. É uma questão tranquila aí, né, pessoal? Vamos para a próxima. Questão de número 17. Ele diz, qual a função polinomial do primeiro grau representa o gráfico a seguir? Então, esse gráfico ele representa qual funções dessa daqui? Primeiro, a gente tem que ter em mente que a função é escrita dessa forma. Ó. F de x é igual a ax mais b. Ok? Essas duas informações. Outra informação importante. O valor de b é o local onde ela toca o eixo do y. Então, quando ela tocar o eixo do y aqui vai ser b. Então, a gente já vê que b é igual a 3. Se b é igual a 3, então eu já posso eliminar
essa daqui, porque aqui B é 1. Essa daqui, porque B é menos 1/3. E essa daqui, porque B é menos 3. Nosso B é igual a 3 positivo. Então essas três já está eliminada. Faltando só a letra A e a letra B. Ok? Sem muita delonga, eu vou dar um macete para vocês. Para encontrar o valor do A, é só vocês pegarem o valor de B e dividir por menos x. Pega o valor de B e divide por menos x. Então, o A vai ser... Quem é o B? O B é 3. Aí dividido menos x. Quem é o x? Ó, tocou aqui, ó, no eixo do x. Então, x é 3. Então, A vai ser igual a mais com menos, menos 3 dividido por 3 dá 1. Então, o nosso A vale 1. Então, pegar aqui a equação, vai ficar f de x vai ser igual a A. Quem é o A? Menos 1. Menos 1 quem? X. Mais B. Quem é o B? B é 3. Okay? Como A é elemento neutro, então eu vou tirar aqui o 1. Então, simplesmente, a nossa função é f de x é igual a menos x mais 3. Professor, não tem essa resposta aqui não, aqui tem mais x. Se você olhar a letra B aqui, ó, tem o menos x, ele só trocou. Então, f de x, ele só inverteu. O 3 veio para cá e o menos x. Então, nossa resposta é a letra B. A resposta correta, B. Né? Outra coisa também para você analisar é o seguinte, para você já matar a charada, ok? Quando A for positivo, o gráfico ele vai crescendo, okay? Quando A for negativo, menor que zero, o gráfico ele vai diminuindo, assim como está o nosso gráfico aqui. Então, você, depois que encontrasse o valor de B, já poderia direto, porque o nosso B, o nosso o gráfico está diminuindo, então ele é menor que zero, negativo, então a única alternativa é a letra B, ok? Para a próxima. Questão de número 18. Um polígono regular está escrito em um círculo. Numerando os vértices desse polígono, percebe-se que o segmento que une os vértices 7 e 23 é um diâmetro desse círculo. Quantos lados tem esse polígono? Então, primeiro vamos pensar o seguinte. Um polígono regular, o polígono regular, por exemplo, aqui é um polígono regular. Por quê? Tenho 4 lados, tenho 4 vértices, né? E outras figuras que seguem esse mesmo raciocínio são os polígonos regulares. Mas ele diz que está inscrito em um círculo. Então deixa eu desenhar aqui um círculo. Está aí mais ou menos um círculo. Ele diz o seguinte, ele diz que os vértices, então vou botar aqui um vértice, aqui vai ser o vértice 7, e botar aqui outro vértice, e aqui vai ser o vértice 23. Okay? Então, esse vértice aqui, ele é um diâmetro. Então, ele é o diâmetro, que a figura diz. Então, por exemplo, se eu falar, vou dizer que aqui é a origem, viu? Vou dizer que aqui é a origem. Então, aqui na origem é 0. Se aqui é a origem, então essa origem aqui também vai ser alinhado com outro vértice aqui que eu não sei o valor. E eu vou chamar de x. Ok? Então, eu vou seguir a seguinte linha de raciocínio. 23 menos x tem que ser igual a 7 menos 0 da origem. Então, esse 7 passa para cá e esse menos x vai para o outro lado. Então, vai ficar 23 menos 7 vai ser igual a x. Então, x
vai ser igual a 23 menos 7 dá 16. Ok? Professor, mas essa é a nossa resposta? Não, porque a gente só analisou duas figuras. Então observe que aqui 16, 16, né? Então 16, 16. Então a pergunta diz, quantos lados tem esse polígono? Esse polígono vai ter 32 lados. Então essa figura vai ter 32 vértices, ou seja, eu vou ter 32 vértices. Se vai ter 32 vértices, então implica dizer que eu terei 32 lados, né? Porque note que aqui no meu quadrado tem 4 vértices, 4 lados. E aqui, como eu vou ter 32 vértices, então eu vou ter 32 lados, né? Questão número 18 respondida. Uma questão também tranquila, né? O problema dessa questão é só você ter essa interpretação aí, ok? Vamos para a próxima. Questão 19. Numa aula sobre padrões, um professor de matemática utilizou 2 triângulos e 2 trapézios idênticos, conforme apresentados a seguir, e por composição de figuras formou o retângulo abaixo. Aí está aí as figuras. Aí ela diz, qual é a medida do perímetro do retângulo formado, sabendo que a medida da área do trapézio reto é 22 centímetros. Então primeiro vamos analisar aqui o trapézio, né? Vamos analisar o trapézio. A área do trapézio, a gente sabe que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, a área do trapézio ele disse que vale 22. Então, no lugar de área eu vou colocar 22, que vai ser igual a base. A base maior, que é o Bzão, vale 7. A base menor, que é o Bzinho, vale x, está aqui em cima. Vezes a altura vale 4. E tudo isso eu vou dividir por 2. Okay? Então aqui vai dar 22 é igual a... vou simplificar esse 4 com esse 2. Então aqui sobra 2. Vai dar 2 vezes 7. 14. Mais 2 vezes x. 2x. Esse 14 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então 22 menos 14 vai ser igual a 2x. Então 2x vai ser igual a 22 menos 14 dá 8. Então vou dividir aqui por 2, dividir aqui por 2. Corto, corto. Então meu x vai dar 4 centímetros. Que é a base menor lá de cima do trapézio, né? Lá de cima do trapézio, ok? Então, primeiro foi. Então, em tese, eu já sei que daqui até aqui é 7, daqui até aqui é 7, daqui até aqui é 4. Daqui até aqui também é 4. Agora o problema está aqui, porque a altura do trapézio é 4, a altura do triângulo é 6. Então essa questão há um erro grave, aqui era para ser 4, ou todo mundo 6. Então não tem como eu colocar 4 aqui para o trapézio e 6 aqui para o triângulo, sabendo que esse lado aqui é o mesmo esse. Então, por causa dessa informação aqui e dessa informação aqui, essa questão está anulada, né? Mas se você quisesse fazer, é só fazer assim, ó. Você agora ia encontrar o valor de x do outro triângulo, do triângulo aqui. Então aqui eu usaria o teorema de Pitágoras, né? Usaria o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Eu faria isso se as duas alturas fossem iguais. Como não é, eu vou fazer só para vocês verem como seria a resposta dela. Então, a hipotenusa vai ser 10 ao quadrado, b é um dos catetos é 6 ao quadrado, mais
o outro cateto, que é x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, 6 ao quadrado dá 36, mais x. Aí aqui vai dar 100, esse 36 está positivo, passa negativo, igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai dar 64. Então, x vai dar a raiz de 64. E a raiz de 64 é 8. Ou seja, ó, observe, aqui é o ângulo de 90 graus. Então, aqui seria o 8 metros. Aqui é o ângulo 90 graus. Aqui seria 8 metros. Agora, analisa esse lado aqui, ó. Esse lado todinho aqui. 14 centímetros. Agora esse lado todinho aqui. 8 mais 4, 12. 12 com 8, 20. Ou seja, 24 centímetros. Como pode isso, produção? Se é um retângulo, essa base aqui é igual a de cima, né? Então, justamente por isso que essa questão está anulada. Ok? Prosseguindo. Questão número 20. Um terreno tem as seguintes dimensões: comprimento com medida A e largura com medida B, ambos em metros. Se a medida do perímetro desse terreno é de 20 metros, quanto mede o comprimento e a largura desse terreno para que sua área seja máxima? Primeiro vamos analisar o seguinte. Eu vou desenhar aqui um retângulo. E aqui ele fala que o comprimento é A e a largura é B, ok? Então, perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser A mais B mais A mais B. E área. Área é o produto dos lados. Então, vai ser A vezes B. Okay? Ele diz o seguinte: qual a área? Quanto mede ele diz o seguinte: quanto mede o comprimento e a largura desse terreno para que sua área seja máxima? Então, bora analisar item por item. Letra A. Comprimento e largura. 5 e 5, né? Só multiplicar. 5 vezes 5. 25. Aí, letra B. 6 vezes 4. 24. Letra C. 7 vezes 3. 21. Letra D. 8 vezes 2. 16. Letra E. 9 vezes 1. 9. Então, tudo ele em metros. Então, 25 metros quadrados. 24 metros quadrados. 21 metros quadrados. 16 metros quadrados. 9 metros quadrados. Ele diz para que sua área seja máxima. Então, para ser a máxima, é letra A. Letra A é a resposta correta. Correta. E como prova, você pode somar. Ele diz que o perímetro vale 20. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5, isso vai dar 20. Ah, professor, se eu somar tudo, vai dar 20. É verdade, porque ele já deixa claro que o perímetro vale 20. Então, qualquer uma delas, o perímetro vai ser 20. Como ele quer a área máxima, a única que dá a maior área é a letra A, com os lados 5 metros e 5 metros. Né? Questão tranquila aí, pessoal. Okay? Vamos para a próxima. Questão número 21. Um engenheiro cartográfico fixa seu teodolito no solo e, por meio dele, observa o topo de uma árvore sobre um ângulo de 60 graus. Após certo tempo, ele recua 30 metros e vê o topo dessa mesma árvore sobre um ângulo de 30 graus. Se a luneta desse teodolito está a 1,8 metros do solo, qual é, aproximadamente, a altura da árvore observada pelo engenheiro? Aí ele manda adotar a raiz de 3 sobre 1,73, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ok? Eu vou
desenhar aqui uma árvore, ok? E aqui é o teodolito. Então, a altura aqui é 1,8 metros, ok? Então, deixa eu fazer uma linha aqui. E aqui é o solo. Aqui é o solo, ok? Então, ele quer saber essa informação aqui. Ele quer saber essa altura aqui. Só que ele diz o seguinte, que daqui para cá, né, ele observa e o ângulo é 60 graus, ok? 60 graus. A questão diz que ele, com o tempo depois, ele recuou 30 metros. Então ele recuou 30 metros. Assim, essa linha aqui do teodolito vem para cá. E aqui ele avistou também, então está aqui agora, ele avistou também o topo da árvore. Okay? Só que nesse caso aqui, ele avistou aqui, o ângulo era 30 graus. Né? Primeiro aqui, que era 60 graus, quando ele recuou, deu 30 graus. Ok? Agora pensa comigo. Se esse ângulo aqui, ó, se daqui, esse restante aqui é 120 graus. Por que 120 graus? Porque quando o ângulo é raso, né, o ângulo raso é 180 graus. Então, se eu já tenho 60 para cá, para fechar os 180 faltam 120. Então, já tem essa informação aí, que é 120. A gente sabe também que a soma dos três ângulos de um triângulo é 180. Então, se esse ângulo aqui é 30, se esse ângulo é 120, então esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Agora observa, se esse ângulo aqui é 30 graus e se esse ângulo aqui também é 30 graus, logo, e essa distância aqui, ó, é 30 metros, note que existem três tipos de triângulo. Existe o triângulo equilátero e o triângulo equilátero. Todos os lados são iguais, três lados iguais. Existem os triângulos isósceles, com dois lados iguais. Existem os triângulos escaleno, com todos os lados diferentes. Ah, professor, por que essa informação? Porque é o seguinte, ó, observem, se esse ângulo é 30 e esse ângulo é 30, então estou me referindo a um triângulo isósceles de dois lados iguais. Então, se meus dois lados são iguais, então eu entendo o seguinte, que se esse lado aqui todinho é 30, então esse lado aqui também todinho vai ser 30. Então, para melhorar a questão, eu vou trazer essa. Então, para a gente visualizar melhor, eu vou trazer essa altura aqui para cá. Ó. Essa altura eu vou trazer para cá. Então, tá aí. Aqui tá aí o nosso triângulo. Ok? Então, eu vou usar o seno. O seno de x é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto. O cateto oposto é a altura aqui, ó,
que eu chamei de H, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse cara aqui, ó, que é 30. Então, continuando aqui, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, igual a H sobre 30. Aqui eu vou multiplicar cruzando. Aí vai ficar 2H vai ser igual a 30 raiz de 3. Vou dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Corto, corto, aqui sobra H. 30 dividido por 2 dá 15. Então 15 vezes raiz de 3. Pegar aqui um pouco mais de espaço. 15 raiz de 3. Então H vai ser igual a 15 raiz de 3. Mas ele disse que era para a gente usar a raiz de 3. Ó, adote raiz de 3 igual a 1,73. Então eu vou multiplicar por 1,73. Ok? Então vamos lá. Então H vai ser igual. Então bora multiplicar 1,73 vezes 15. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35, com 1, 36, vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Agora 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Mas aqui eu baixo 5. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 5. E vai 1. Aqui dá 2. Como tem duas casas após a vírgula, então 25,95. Então nossa altura é 25,95 metros. Mas cuidado, essa altura é daqui para cima, ó. Essa altura é daqui para cima. Okay? Não é a altura da árvore. Ainda falta aqui essa parte de baixo aqui, ó, que é exatamente a parte do teodolito, né, que é 1,8. Então eu vou fazer 25,95 mais 1,8. Então aqui somando, aqui vai dar 0. 9 mais 8 vai dar 17. Aí 1. Aqui vai dar 7 e aqui vai dar 2. Então 27,7, que aproximadamente é aproximadamente o que está na letra C. Pronto, pessoal, chegamos na questão 22, nossa última questão da prova de matemática. A questão diz: a questão diz: o treino de um maratonista consiste em correr todos os dias 5 km, exceto nos dias em que ele está acompanhado do seu treinador, quando corre 10 km. Se em 13 dias correu um total de 100 km, em quantos desses 13 dias ele foi acompanhado pelo seu treinador? Tem uma questão aí, dá para fazer por lógica, mas eu vou montar aqui um sistema. Viu? Vou montar aqui um sistema. E meu sistema eu vou chamar o seguinte: eu vou dizer que x é igual, ele está correndo sozinho, está correndo só, e y eu vou dizer que ele está correndo acompanhado do treinador, né? Ok? Acompanhado do treinador. Então vamos montar o nosso sistema. Só mais acompanhado, que é x mais y,
diz que eles correm 13 dias. Okay? Então, ele percorrendo sozinho, mais o treinador, mais acompanhado, dá um total de 13 dias. Só que com o treinador, a questão diz que ele corre 5 km. Então vai ficar, vou até mudar a caneta, vai ficar 5x mais 10y. E tudo isso aqui vai dar 100. Né? Por que 100? Porque ele diz, o treino de um maratonista consiste em correr todos os dias 5 km, exceto nos dias em que ele está acompanhado do seu treinador, quando corre 10 km. Se em 13 dias correr um total de 100 km, então 13 dias, total de 100 km. Enquanto desses 13 dias ele foi acompanhado pelo seu treinador. Então a gente vai resolver esse sistema aqui. Né? Para facilitar a minha conta, eu vou dividir aqui por 5. Vou dividir aqui por 5. Porque se eu dividir por 5 vai ficar o seguinte. A primeira equação não muda. E a seguinte equação eu vou só cortar esse por esse. Que sobra quem? Sobra o x mais. Quando eu dividir 10 por 5 vai dar 2y. E quando dividir 100 por 5 vai dar 20. Ok? Então, tá aí nosso sistema. Eu vou usar pelo método da substituição. Então, eu vou isolar esse cara aqui. Então, x vai ser igual a 13. Esse y está positivo, passa negativo. Então, tenho aí a equação 1. Agora, eu vou pegar essa equação 1 e vou jogar na equação 2. Quem é na equação 2? Vou botar essa equação 2 aqui. X mais 2y é igual a 20. Mas x nós já temos, que x vale quanto? X vale 13 menos y. Então, 13 menos y mais 2y é igual a 20. Observe que tudo isso aqui que está em vermelho eu troquei por x, porque x vale 13 menos y. Então aqui resolvendo, esse 13 está positivo, vai para o outro lado, menos y mais 2y dá 1y, aí 20 menos 13, então y vai dar 7. Essa é a nossa resposta, que é exatamente o que está na letra C. Ok? Com isso a gente encerra a matemática do SSA1. Okay? Na próxima semana teremos um vídeo de física do SSA1. Aí depois vamos para o SSA2 e terminar o SSA3. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.